Mas eu quero hoje refletir e aprender um pouco na Bíblia junto com você, exatamente sobre como surge essa igreja. Como essa igreja nessa cidade de Filipos se forma, como ela nasce. Quais foram as sementes plantadas ali para que essa igreja então surgisse, para que essa igreja se levantasse. E a partir dessa palavra nós então aprendêssemos também sobre quais são as sementes que precisam estar continuando a ser produzidas na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja. Eu quero falar com você exatamente isso, sobre as sementes para o nascimento de uma igreja. Isso tem a ver comigo, com você. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. E nós vamos aí ver essa belíssima história referente a uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Atos capítulo 16, acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular. Eu vou ler a partir do verso 1. Diz o seguinte: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passava, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado,
os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levados aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, pela liberdade que temos de poder aqui ler, de poder te ouvir. E por isso suplicamos, Espírito Santo de Deus, que tu tenha a liberdade, a autoridade para falar aos nossos corações, para ministrar. Uma obra exclusivamente tua. É a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma história muito rica. Eu brincava pela manhã dizendo que Atos capítulo 16 dava tranquilamente para se fazer uma série, fazer um filme, né? Porque é uma das viagens, um dos locais que Paulo vai que tanta coisa diferente acontece. Que tantos acontecimentos, né, surgem ali naquele local. Paulo fica ali um bom tempo e não é à toa, ele estabelece um vínculo afetivo muito grande com essa cidade, com essa igreja de Filipos, devido a essas experiências. Mas o que eu quero refletir com você hoje é que cada uma dessas coisas, desse movimento, dessas ações que nós vemos aqui, elas refletem o agir de Deus exatamente no nascimento dessa igreja, desse trabalho. A igreja de Filipos se levanta em meio a tudo isso. E, na verdade, essas experiências trazem, então, um ensino. E como eu uso aqui na mensagem, na nomenclatura da mensagem, as sementes para o plantio dessa igreja. Irmãos, é importante conhecermos e aprendermos cada vez mais como é que o nosso Deus age, o que é que Ele espera. Esse conhecimento, esse reflexo de Deus nos ajuda, então, a buscar sermos servos e discípulos dEle. Eu quero ver com você aqui 4 pontos que estão relacionados a esses encontros que Paulo teve. Nós vemos aqui diferentes encontros do apóstolo Paulo. Ele se encontra com um jovem chamado Timóteo. Ele se encontra com uma mulher, uma empresária, né? Uma empreendedora chamada Lídia. Ele se encontra com uma escrava que tinha um espírito maligno na vida dela.
e ele se encontra também com um carcereiro. E dentro desses encontros nós vamos observando experiências diferentes, mas um agir comum de Deus, porque é assim que nasce uma igreja, porque é assim que é uma igreja. Olhe para nós aqui, todos nós temos aqui uma história diferente, todos nós aqui temos uma experiência diferente, sabe? Mas há uma coisa comum e é por isso que nós estamos aqui, porque na nossa história, na nossa experiência, seja ela qual for, onde quer que nós estivéssemos, Deus chegou até nós, né? Ele nos alcançou, Ele fez com que a nossa caminhada, seja lá onde estivesse, fosse direcionada para aqui, para a direção dEle. E é assim que essa igreja nasce, a partir desses fatos aqui, nós encontramos então essas sementes. Mas o primeiro ponto que eu quero falar para você, pode colocar aí, é que a primeira marca dessa igreja que nasce em Filipos, ela é exatamente o modelo ministerial de Jesus. Porque não pode ser diferente, irmãos. Nós não podemos aqui achar que precisamos inventar alguma coisa, sabe? Que precisamos criar do nada alguma coisa, porque a igreja ela surge com um papel muito claro, que foi o de dar continuidade ao ministério de Cristo. Deus envia Jesus com um propósito específico de pagar ali o preço da salvação, da minha e da sua salvação, mas também de reorganizar a forma como as pessoas se relacionavam com Deus. Porque nós sabemos que quando Jesus chega aqui na terra, o que de mais troncho ele teve que resolver foi a religião da época. Quem mais deu problema para Jesus, além dos pecadores, foram os religiosos, porque eles estavam com um modelo totalmente distorcido de quem era Deus, de como nós deveríamos nos relacionar com Deus. Jesus então estabelece esse padrão, esse modelo. Jesus aproxima essa relação. Tanto é que os religiosos não entenderam quando ele chamou Deus de Pai. Como é que pode um homem chamar Deus de Pai? E o que Jesus estava dizendo é: vocês não sabem quem é Deus. Vocês estão se relacionando com Deus como um ser superior, sei lá, sentado num trono, fazendo mal, castigando quem erra. E Jesus então dizia: olha, Deus quer se relacionar com vocês como um pai se relaciona com um filho. Um Deus que ama, um Deus que cuida. E Jesus então faz isso. E Jesus estabelece isso de uma forma muito simples. Jesus não teve uma super estratégia de crescimento, sabe? Jesus não usou ferramentas de comunicação feito nós temos hoje, a capacidade de via rede social, você alcançar milhares de pessoas. Jesus não fez um super evento, não montou um palco, não fez nada demais. Ele apenas chamou algumas pessoas para caminhar com ele, ele estabeleceu relacionamentos, ele discipulou essas pessoas, e a partir daí ele foi gerando um movimento de compartilhamento, de discipulado e de cuidado uns com os outros. Essa igreja aqui começa a nascer, esse trabalho aqui começa a nascer exatamente assim, porque Paulo, ele tem contato com uma família, ele conhece um cara chamado Timóteo. Um jovem que Paulo não tinha muito o currículo dele. Paulo não sabia bem como tinha sido a vida dele, mas algo desperta em Paulo ali um amor por aquele jovem. Ele gera expectativa sobre aquele jovem. E diz o texto então que ele pega Timóteo e ele começa a caminhar e a discipular Timóteo. E nós sabemos no que isso se transformou. Timóteo foi um dos grandes pastores aqui da história do Novo Testamento. Inclusive sendo pastor da igreja de Éfeso, uma das maiores igrejas que nós temos aqui também, das cartas paulinas. Mas sabe, é interessante ver isso, porque a igreja é isso.
Igreja é cuidado mesmo, é discipulado, é uma geração mais madura, cuidando de outra geração. São as gerações se relacionando. São os mais velhos enxergando potencial nos mais novos, e investindo neles e acreditando neles. São os mais novos também honrando e respeitando os mais velhos, sabendo a importância da experiência dos cabelos brancos. Nós não podemos ter, irmãos, uma ruptura geracional, porque isso é desastroso. Quando nós temos uma ruptura geracional, nós temos jovens que crescem sem raiz, jovens que crescem desprezando os valores e os ensinos que receberam dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, seja lá de quem os formou. Quando nós temos uma ruptura geracional, nós vivemos numa sociedade onde os idosos são desprezados, onde eles não são valorizados, onde os anos de vida e a experiência é vista como um peso. Mas na igreja não, na igreja precisa ter o cuidado e o amor entre as gerações, entre as diferentes comunidades que aqui se estabelecem. É interessante, queridos, que nós olhamos aqui nesse momento, Paulo enxerga Timóteo e diz assim: eu vou cuidar de você, Timóteo, eu vou lhe discipular. E se depois você for para a última carta que Paulo escreveu, no final da vida dele, quando ele estava preso em Roma, já com sua saúde debilitada e sabendo que iria morrer, porque ele diz isso na carta. Você sabe quem é que vai cuidar dele? Adivinha quem é que vai cuidar dele? Timóteo. Ele fala isso na carta. Ele diz assim: olha, Timóteo, meu filho, vem ter comigo, porque eu estou só. Vem ficar comigo nesses últimos dias. Porque é assim que acontece. Nós somos cuidados e chega a hora da gente cuidar também. Os mais velhos cuidam dos mais novos, mas chega um momento em que os mais novos vão precisar cuidar dos mais velhos. Isso deve acontecer na família e na igreja. Isso é discipulado, isso é comunidade, sabe? Isso é relação. Eu volto a dizer, na igreja não pode haver a ruptura geracional que há na sociedade. Porque isso é, e nós estamos vendo, extremamente danoso para a formação. Mas a igreja nasce a partir dessa relação. Mas o segundo ponto que eu quero ver com você está lá a partir do verso 6. É que tem outra semente importante aqui no nascimento dessa igreja em Filipos, que é a soberania de Deus manifesta através da direção do Espírito Santo. E eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar. A partir aqui do verso 6, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele coloca uma linha estratégica para ele agir. Paulo era um cara muito inteligente. Sabe, Paulo era um cara de formação, de estudo. Então, ele atuava com excelência, ele pensava, ele se planejava. E eu sei que aqui fala algumas cidades que você não conhece, mas de uma forma muito simples. O plano de Paulo era continuar o processo de evangelização da Ásia. Na sua primeira viagem, ele já tinha feito isso. E o que ele queria era expandir as regiões da Ásia alcançadas pela palavra de Deus. Só que se você observar a partir do verso 6, você vai ver que por 2 vezes Paulo é impedido de fazer isso. Mas a questão é, ele é impedido por quem? Por pessoas, por amigos dele? Não, ele é impedido pelo Espírito Santo de Deus. É complicado pensar, nossa, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar em algumas cidades. Isso. É exatamente isso que está aqui na palavra. E aconteceu 2 vezes, porque eu imagino, depois que acontece a primeira, Paulo pode até ter ficado confuso. Ele diz assim, não, mas eu estou meio enganado, não é possível, eu quero fazer a coisa certa, eu quero fazer uma coisa boa que é pregar. E aí o Espírito Santo me impediu, não, eu vou de novo por aqui. Ele tenta ir por outra cidade para a Ásia. E mais uma vez ele é impedido pelo Espírito Santo. Irmãos, o grande ponto que eu trago para mim, para você aqui de reflexão, e agora, primeiramente eu trago para a sua vida pessoal mesmo,
você com Deus, em que nível de relacionamento nós estamos com o Espírito Santo. Sabe, porque é normal, é comum, quando eu e você nós vamos fazer uma coisa errada, o Espírito Santo nos incomoda, é ou não é? É verdade? A gente sente logo, eita, ele vai, incomoda, a gente lembra da palavra de Deus, a gente sabe que está fazendo coisa errada. A gente até faz, mas nós sabemos que estamos fazendo coisas erradas. Até porque quando nós pagamos o preço desses erros, nós sabemos exatamente o porquê nós estamos pagando. Porque nós somos conhecedores da verdade. Então, quando estamos diante de alguma coisa errada, o Espírito Santo vai e toca na gente. Mas quando eu leio esse texto aqui, o que eu peço a Deus é para ter esse nível de sensibilidade. Para não ser impedido só pelo Espírito Santo, diante das coisas claramente erradas que eu vou fazer. Mas sabe, irmãos, para ter a sensibilidade de ser impedido pelo Espírito Santo, até diante daquelas coisas que aparentemente são boas e as mais certas a se fazer. Porque você precisa entender que existe uma diferença entre talvez aquilo que parece ser o melhor plano para a sua vida aqui na terra, do plano perfeito de Deus para a sua vida. Isso pode não estar batendo, e eu quero dizer para você, se não estiver batendo, esse plano que parece ser o mais perfeito plano para você aqui na terra, ele nem se compara àquilo que é o plano de Deus para a sua vida. E ele vai lhe levar para longe de Deus. Mas é difícil ser sensível ao Espírito quando nós estamos diante de uma porta, sabe, que tem tudo para ser boa, diante de um plano assim que, olha, não, mas se você mostrar para qualquer pessoa, seus amigos vão dizer, vai lá, é óbvio que isso foi Deus que colocou na tua vida. Ah, não, essa porta aqui foi Deus que abriu para você. E muitas vezes, irmãos, as armadilhas de Satanás, elas vêm disfarçadas de lugares, de coisas e de pessoas perfeitas. Que nós olhamos e dizemos assim, foi Deus que fez isso por mim. Paulo queria fazer algo louvável, ele queria pregar, ele queria ir na Ásia pregar o Evangelho. Mas essa não era a vontade de Deus. Então, mesmo diante de uma coisa boa, ele sentiu o Espírito Santo dizer, não é isso que você vai fazer. E aí fica muito claro, depois de um sonho, depois de ser impedido 2 vezes, ele tem um sonho, e nesse sonho ele entende que está sendo chamado não para ir pregar na Ásia, mas para ir pregar na Europa. Essa igreja nasce aqui em Filipos não por uma vontade humana, não por um plano humano, mas pela soberana, sabe, vontade de Deus, pela direção do Espírito Santo para aquilo que Ele quer fazer. Querido, eu não sei quem tem guiado a sua vida, mas se não é o Senhor, se você não tem sido guiado pelos propósitos e pelo Espírito Santo de Deus, você sempre vai correr muitos e muitos riscos. Por mais segurança que o seu caminho pareça ter, sabe? Por mais belo que ele se mostre para você, a ponto até de você imaginar que é Deus que está colocando essas coisas para você usufruir e aproveitar. Cuidado, porque isso pode não estar vindo de Deus, mas pelo contrário, isso pode estar lhe levando para longe dele. Nós precisamos ter a sensibilidade e a direção do Senhor, de saber o que Ele quer fazer, o que Ele quer de nós, para onde Ele quer nos levar. A igreja é isso. Nós temos certeza que essa igreja aqui não foi plantada por homens, mas ela é uma igreja plantada por Deus. Nós estamos aqui pela vontade soberana do Senhor. Você está aqui pela ação de Deus, pelo convite, pelo chamado dEle. Você pode até achar que hoje você acordou e houve bondade no seu coração de dizer assim, quer saber, eu vou para a igreja. Mas isso é apenas uma resposta a um Deus que toca em você.
isso é apenas uma resposta, sabe? Há um Deus que toca no seu coração, que bate nessa porta que às vezes está tão fechada. Nós precisamos ter a sensibilidade. Olha, Jesus foi muito claro quando ele disse assim para os discípulos: ninguém vem a mim sem que o Pai então o envie. Jesus estava dizendo, não nasce no coração humano um desejo, porque a nossa carne, meu irmão, só quer nos levar para o mal, só quer levar para uma satisfação própria, de desejos, de vontades puramente humanas. Na nossa carne não nasce desejo por Deus, não. Esse desejo é plantado pelo próprio Deus. Essa é uma coisa que eu aprendi na minha vida, sabe, igreja? Toda vez que você estiver com alguém, você está lá com um amigo do trabalho, do nada, esse cara vai e faz uma pergunta ou faz um comentário sobre Deus. Entenda, ali é uma oportunidade que você tem de falar. Porque esse comentário que ele fez de Deus não nasce dele, mas nasce de Deus na vida dele. Sabe, às vezes a gente não sabe como testemunhar, como fique apenas atento àquilo que Deus está fazendo. Porque você vê que é um momento especial. Opa, tem que aproveitar esse momento. É como uma luz se acende durante a nossa vida, durante os nossos dias. Momentos assim surgem. E se nós não estivermos sensíveis, nós então perdemos uma grande oportunidade de ali parar e buscar entender qual é a vontade de Deus. Ontem eu estava em casa, final da tarde. Me permitam trazer um exemplo pessoal. Ontem, final da tarde, eu estava em casa. Estava no quarto assistindo futebol. Fim de tarde, do sábado, tal. Melhor coisa, você ali assistindo um jogo, descansando. Aí os meninos, né, Samuel e Sara, ficam entrando e saindo, brinca, vai e sai. E é normal, também a agitação. Eles não gostam de ver jogo. Aí vem, fica um tempinho, sai. E aí, do nada, minha filha, que é bem agitada, gosta de estar brincando, gosta de estar fazendo alguma coisa, do nada ela pegou a Bíblia. Estava assim, de lado da mesa, do nada ela pegou a Bíblia, subiu na cama e fez assim. Eu queria ouvir uma história aqui da Bíblia. E eu estava vendo o jogo, sabe aquela hora assim que há o conflito interno, assim, dizer, eita, agora, na hora do jogo, que dá vontade de você dizer assim, não, filha, depois aqui na hora de dormir. Mas aí isso me tocou, de entender que aquele é um dos momentos no nosso dia que Deus diz assim, eu quero falar, eu quero agir. Porque não há como no coração de uma criança, por mais pura que seja, haver o desejo por Deus, porque ela é carnal também. Mas quando uma criança deseja a Deus, é porque Deus está falando com ela ou através dela. E aí naquela hora eu parei, desliguei a TV, estava lá os dois, Samuel e Sara, depois minha esposa chegou, e nós lemos uma palavra, e nós vimos o que Deus estava nos ensinando, e terminamos ali dando as mãos e orando, e foi um momento muito especial, em família, que surge assim, do nada, e depois, volta tudo ao normal, e a vida segue. Mas se você não for sensível aos momentos que o Espírito Santo toca na sua vida, que Ele bate na porta de alguém da sua casa, alguém que está próximo de você, cada momento desse é uma oportunidade que Deus nos dá, de sermos então direcionados por Ele. Sabe aquele dia que você está assim e fala, poxa, faz tanto tempo que eu não leio a Bíblia, eita, nem orei hoje. Isso é Deus, irmão. Isso é Deus tocando no seu coração. Isso é o Espírito Santo sentindo falta de você e dizendo, por que você não me busca mais? Por que você está andando sozinho? Toda vez que há em nós esse desejo também. Mas nunca mais eu fui na igreja, nunca mais eu orei, nunca mais... Sabe, isso não é você se auto-reorganizando mentalmente, não. Isso é o Espírito Santo de Deus tocando e mostrando, olha, tem alguma coisa errada. Isso é uma oportunidade que Deus está lhe dando de parar e de abrir a porta para Ele entrar de alguma forma e te direcionar.
Nós precisamos entender isso. A vontade de Deus, ela é soberana. A ação do Espírito Santo de Deus acontece. E isso é o que faz parte do pilar da igreja. Não é o que o pastor quer, não é o que o povo quer, não é o que a liderança quer, é o que Deus quer fazer, irmãos. Porque aqui nós somos apenas instrumentos de Deus. Mas o terceiro ponto, que eu vejo uma semente linda e poderosa na formação dessa igreja, é o poder do Evangelho alcançando diferentes pessoas, pessoas diferentes, de diferentes classes, religiões e culturas. Talvez essa seja uma grande marca dessa igreja de Filipos, porque ela já nasce com esse pilar. E como é lindo ver que a igreja precisa ser dessa forma. Nós temos aqui o poder do Evangelho, o poder de Deus, alcançando uma mulher de uma forma extremamente simples. Olha, Paulo vai dizer que ele foi para a beira de um rio. Um grupo lá, um pequeno grupo que estava lá orando e estudando a palavra. Sabe, não foi nada demais, não foi um grande evento. Não foi em algum lugar, sabe, muito estruturado. Mas de uma forma simples, pessoas que se sentaram na beira de um rio para conversar, para orar, um grupo de oração ali, de estudo da palavra. E uma mulher, sabe, inteligente, uma mulher capacitada, empreendedora, trabalhava aqui com tecidos, que era uma marca forte da igreja de Filipos. Diz o texto que ela era temente a Deus. Ela já tinha uma experiência religiosa, talvez de uma tradição religiosa, mas ela não conhecia Deus verdadeiramente. Ela não tinha ainda a intimidade de saber quem era esse Deus. E o texto vai dizer que enquanto Paulo conversava com ela, Deus toca no seu coração, Deus abre o coração daquela mulher. E ela se entrega totalmente ao Senhor. Ela é alcançada através de um formato simples, de uma conversa na beira de um rio, de um grupo que se reunia para orar, para estudar a palavra. Aquela mulher se entrega, aquela mulher abre o coração, ela é batizada, ela leva então a palavra ali para alcançar também a sua família, e ela abre a porta da sua casa. Ela é tão impactada que ela resolve abrir a porta da sua casa para Paulo e Silas então fazerem um trabalho lá. E a igreja de Filipos, você vê isso também no último versículo desse capítulo, que eu não fui até o último, mas lá no último você vai ver que Paulo realmente se estabelece ali, historicamente. A igreja de Filipos nasce na casa dessa mulher. De uma forma simples, o poder do Evangelho alcança uma mulher de posses. Mas da mesma forma, Paulo segue o caminho e o poder do Evangelho agora chega numa escrava. Sai de uma mulher empreendedora para uma mulher escrava, que não tinha liberdade sobre si, mas era usada pelos seus donos. Uma mulher possessa de um espírito de adivinhação, que trazia lucro para os seus donos. Mas sabe, era uma mulher dominada pelos seus senhores, que não tinha liberdade. E o poder do Evangelho chega também para essa mulher. E liberta ela daquela situação. E liberta ela daquela vida de possessão maligna que a conduzia diariamente. O poder do Evangelho vai em Lídia, no contexto de Lídia, na história de Lídia. Lídia com a classe dela, com o pensamento, com a formação, com a experiência religiosa dela. Mas o poder do Evangelho vai na escrava também. Dentro da sua experiência religiosa mística, dentro do seu envolvimento com o espírito maligno, ele vai lá e alcança e liberta ela também. Mas o poder do Evangelho também vai na vida de um carcereiro, um funcionário público de Roma, que cria então no Império Romano, nas leis, nas normas romanas, como, sabe, as melhores para a sua vida. E ali diante daquela prisão, através de um dos mais belos testemunhos que nós vemos na palavra. Porque, irmão, pense comigo.
Paulo e Silas foram injustamente presos. Só a injustiça em si já é algo que incomoda o nosso coração. Quando nós sofremos qualquer tipo de injustiça, isso já nos deixa revoltados. Mas eles não foram só presos. O texto vai dizer que eles foram severamente açoitados. Isso provavelmente marca o cumprimento de uma lei romana de 40 chibatadas, 40 açoites. Eles foram presos injustamente, foram severamente açoitados e foram lançados na prisão. Mas se você prestar atenção também no texto, diz que, sobre uma orientação de um cuidado maior, o carcereiro então lançou ele na prisão do interior, aquela que ficava mais abaixo. As prisões romanas eram lugares escuros, de profunda umidade. Eles foram colocados na última, a que estava mais no interior. E seus pés ainda foram amarrados num tronco. Agora pense comigo, você ser injustiçado, você ter suas vestes arrancadas e ser duramente açoitado, você ficar cheio de feridas abertas e marcas no seu corpo. Você é lançado numa prisão úmida, mal cheirosa, e você é acorrentado num tronco. Meu irmão, o que é que você faria? O texto vai dizer, de uma forma sobrenatural, que Paulo e Silas começaram a cantar hinos louvando ao Senhor. Começaram a louvar e a adorar, cantar hinos. Sabe, eles não permitiram que aquelas circunstâncias tirassem deles aquilo que Deus havia colocado. Por isso que Paulo depois vai escrever sobre a alegria para essa igreja e para essa cidade, de uma forma tão verdadeira na vida dele. Muitas vezes as circunstâncias externas têm tido o poder de tirar de nós aquilo que Deus coloca. Nós permitimos que essas coisas, sabe? Nós cantamos aqui e Eric falou sobre o texto que o próprio Paulo diz que nós somos apenas vasos de barro. E o tesouro não está no vaso, mas o tesouro é Deus que coloca dentro de nós. Mesmo sendo vasos quebrados, falhos, marcados, furados, rachados, Deus coloca dentro de nós tesouros divinos e celestiais. Mas muitas vezes nós deixamos que as coisas do mundo arranquem esses tesouros e ocupem a nossa vida, tirando de nós a intimidade com Deus, tirando de nós a alegria. Aqueles homens mesmo marcados, eles adoravam ao Senhor. E o que é que acontece? Um grande terremoto. Um grande terremoto acontece, um milagre, algo sobrenatural. Porque esse terremoto abre portões, quebra correntes, mas não mata ninguém. E quando aquele carcereiro que conhecia bem as leis de Roma, imagina que todo mundo tinha fugido e ele seria morto por isso, ele mesmo resolve se matar. Ele não queria ser morto pelo seu superior, mas ele diz assim: já que eu vou morrer porque os prisioneiros fugiram, eu vou me matar. E quando ele puxa a espada para colocar no seu próprio corpo, ele escuta de Paulo: não faça isso, todos nós estamos aqui. E esse testemunho, sabe, manifesta o poder de Deus na vida daquele carcereiro, que o texto vai dizer que ele chega para Paulo e Silas, ele se prostra. E ele diz assim: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? O poder do evangelho alcança lá a empresária, alcança a escrava, alcança o carcereiro, as suas famílias. Irmãos, a igreja é formada assim, por pessoas diferentes, por pessoas de classes diferentes. A igreja, nós não podemos, sabe, selecionar pessoas para fazer parte do povo de Deus. Nós não podemos definir uma classe específica, nem geracional, como eu estava falando antes. Ah, mas a igreja é predominantemente jovem, é muito bom. Ou não, a igreja é formada de pessoas mais velhas. Ah, não, aquela igreja ali é formada de pessoas com maior poder
né, financeiro. Um mais pobrezinho que chega se sente logo escanteado. Ou então é uma igreja mais de pessoas simples. Quando chega alguém de maiores postos, ela se sente também fora de contexto. Isso são valores estabelecidos pelo mundo lá fora. Porque o poder de Deus, a palavra de Deus, o evangelho, é para todas as pessoas, independente de tudo. Nós vivemos numa sociedade que não suporta as suas injustiças. Nós estamos vendo aí nos Estados Unidos um grande movimento contra o racismo. É interessante que você ainda vai nos Estados Unidos e vê claramente igrejas predominantemente de negros e igrejas predominantemente de brancos. E nós não podemos ter isso. Sabe, essa questão de homem e mulher, a violência que ainda é tão praticada, a inferiorização que ainda é tão posta sobre as mulheres. E nós vemos aqui mulheres tão importantes, a igreja que nasce na casa de uma mulher como Lídia, que teve a coragem então, inclusive de sobrepor um aspecto cultural, porque se você ver o texto, você vai ver que ela teve que convencer Paulo e Silas a ir para a casa dela. E por quê? Porque não era normal. Imagine, naquele contexto, uma mulher trazer 2 homens para morar dentro de casa, para estar ali vivendo na casa dela. Com certeza ela foi muito criticada, mas ela teve a coragem, sabe, de se sobrepor talvez ao papel determinado ali no seu contexto. E essa igreja nasce dentro disso, desse contexto. Por isso que a igreja é um lugar de homens e de mulheres, de crianças, de idosos, de jovens. Na igreja não tem diferenciação por cor, por condição social. Nós não podemos, sabe, pegar Deus e colocar numa caixa e dizer, Ele age só dessa forma, Ele faz só desse jeito. Às vezes nós queremos estabelecer esses modelos e esses padrões, e o que eu vejo aqui é Deus agindo de diferentes maneiras, alcançando pessoas diferentes. É só olhar para nós aqui, irmãos. De manhã eu contava aqui a história que o teólogo Martyn Lloyd-Jones fala. Ele faz uma alegoria, claro, com essa situação, apenas para exemplificar o que muitas vezes nós queremos fazer hoje. Ele diz que os 2 cegos que foram curados por Jesus se encontraram. Se você conhece bem as narrativas do Novo Testamento, você vai ver que Jesus curou 2 cegos, um deles Bartimeu, que Jesus cura muito rápido. Ele grita por Jesus, Jesus chega, o que é que você quer? Ele fala, eu quero ver. Jesus diz, veja. Mas Jesus também curou um cego de uma forma diferente. Jesus chega lá para um cego, cospe no chão e faz um lodo, pega esse lodo e passa no olho dele. Por que Jesus cura um cego de uma vez direto e o outro com lodo, a gente não sabe. Mas ele agiu de maneira diferente com cada um. Disse que esses 2 cegos se encontraram, essa alegoria. E um disse assim para o outro, olha, quem me curou foi Jesus. O cego que não teve lodo no olho disse assim, olha, quem me curou foi Jesus. Aí o que teve lodo no olho disse assim, mas ele passou lodo no seu olho? Aí Bartimeu disse assim, não passou não. Aí o do lodo fez assim, então não foi Jesus não. Não foi Jesus que lhe curou não, porque Jesus cura passando lodo no olho. E Jesus passou lodo. Aí Bartimeu diz assim, não, mas Jesus passou lodo no seu olho para curar. Aí o outro cego disse, foi. Aí ele disse, não, então não foi Jesus que curou você não. Jesus me curou, porque Jesus chegou e só fez assim, o que é que você quer? Eu disse, eu quero ver, ele me curou. E aí diz a história que cada um foi para um lado, cada um abriu uma igreja. A igreja de um era a igreja de Jesus que faz lodo e o outro de Jesus que cura direto. Porque é isso, nós queremos estabelecer um padrão na forma como Deus age. Nós queremos fechar um formato. Nós queremos botar o Espírito Santo numa caixa e dizer, é assim que Ele faz, é para esse grupo, é dessa forma, é nessa hora. E esquecemos que Deus é soberano, irmãos. Que a obra é dEle, que Ele faz da forma que quer. Ele usa o caminho que Ele quiser para chegar na minha e na sua vida. Ele usa o momento que for da nossa história. Sabe, o apóstolo Paulo caiu do cavalo. Estava lá e caiu do cavalo na hora que se encontrou com Cristo.
Pedro estava pescando, veio de uma noite que não tinha pego peixe nenhum. São diferentes histórias e diferentes momentos. Para um cego ele faz lodo no chão e bota no olho. Para outro cego ele cura direto. E ele faz da forma que ele quiser. Porque a liberdade está nele. Por isso que a glória é toda dele. Porque a obra é dele. E nós somos servos e instrumentos que fazemos parte disso. E devemos nos colocar exatamente dessa forma. Sabe, sem determinar, mas apenas abrir o coração e experimentar esse Deus e aquilo que Ele tem sobre nossas vidas. A igreja é formada por pessoas diferentes, por pessoas com histórias diferentes, mas é isso que é o povo de Deus. Não é a cor, a classe, a experiência religiosa que você já teve. Mas o poder do Evangelho alcança e se manifesta a todos. Mas em último lugar, queridos, para encerrar, o quarto ponto. E esse não podia faltar, o caráter missional e dinâmico, que não vai só na vida, mas vai na família e vai na comunidade, vai naqueles que estão ao nosso redor. É interessante que tanto na vida de Lídia, quanto na vida daquele carcereiro, a obra de Deus se estabelece ali não só alcançando a vida deles, mas isso sendo ampliado para casa. E aqui o conceito casa do grego é o oikos, que não é um conceito um pouco mais amplo daquele que nós temos casa. O nosso conceito de casa é somente aqueles que moram na nossa casa. Mas o conceito de casa aqui, do original que foi escrito esse texto, é um conceito mais amplo que fala da extensão familiar, da extensão daqueles mais próximos. É todos aqueles que estão, sabe, ao seu redor, ao seu campo de influência. Porque a igreja nasce exatamente dessa forma. Essa semente marca a igreja. Nós não estamos aqui para alcançar esse conhecimento e achar que isso é suficiente, que acabou, não. Mas a palavra de Deus diz que nós somos comissionados a levar isso para a nossa casa. Filhos, irmãos, pais, para os nossos amigos. Lídia já pega eles, leva para casa, prega para a família. Pessoas da família dela são batizadas. Isso acontece com o carcereiro. O carcereiro diz assim, olha, o que é que eu preciso fazer? Paulo diz, olha, creia no Senhor Jesus. E essa promessa não é só para você, mas vai ser salvo você e a sua casa. Então, imediatamente, ele não espera o próximo domingo, não. Ele não diz quando eu tiver mais tempo, quando minha vida... Não, ele diz, então vamos lá agora. E eles foram para a casa dele, ele trata das feridas. Olha, um representante de Roma, que é quem tinha açoitado, vai lá e trata das feridas de Paulo e Silas. E depois a palavra é pregada, a família dele se batiza. E é assim que a obra de Deus acontece. É assim, sabe? Não é algo individual, mas há um Deus que também age no coletivo. Um Deus que alcança a nossa família. Queridos, nós vivemos em constantes distorções do padrão estabelecido por Deus. Por estarmos longe do Senhor, por estarmos, sabe, não conectados a Deus, mas conectados ao pecado na nossa vida, nós vivemos totalmente fora do padrão de Deus, para tudo. E isso vai nos fazer homens, maridos, pais, esposas, mulheres, filhos, filhas, profissionais, cidadãos, totalmente distorcidos daquilo que é o padrão de Deus. Você pode até se achar muito bom no que você faz, naquilo que você é, mas se você não está no Senhor, eu quero dizer para você, você está num padrão distorcido. E isso traz consequências para a nossa vida. Mas quando nós entendemos então o sacrifício de Cristo, quando nós reconhecemos a necessidade de se reconciliar com o Pai e a necessidade de estar em Deus, então o caráter de Cristo é moldado em nós.
e em todos os papéis que nós exercemos na vida, todos os papéis, há um processo de reconstrução, há um processo de reconciliação e de restauração. Por isso que aquela pessoa que se aproxima de Deus, ela sente necessidade de mudança em todas as áreas da sua vida. Porque ela precisa mudar hábitos, ela sente essa necessidade de mudar hábitos, de se relacionar de formas diferentes. Então, sabe, a obra de Deus acontece assim, nessa forma, ela alcança a minha e a sua vida de maneira individual, mas ela se estabelece também no coletivo, porque ela começa a atingir tudo que está ao nosso redor. Eu creio nessas sementes, sabe? A do modelo ministerial de Jesus, através do cuidado, do amor e do discipulado, que leva a igreja a viver em comunidade. A da direção exclusiva do Espírito Santo, de nos dizer se o caminho é esse, se não é, a direção é essa, se não é, que nos desvia do claramente mal, mas também do aparente bom, do Espírito que nos desvia, seja do que for, para nos direcionar para a vontade perfeita de Deus. Mas também de crer nesse evangelho e nessa igreja que está aberta para todas as pessoas, independente de qualquer condição, que não estabelece um padrão de roupa, de condição, de forma de ser ou pensar. Porque todos nós, diferentes que somos, nós estamos aqui porque carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Diante de Deus somos iguais, pecadores e discípulos em constante processo de formação e de necessidade de amadurecimento. E por fim, de um caráter missional que chega na nossa vida, mas se estende para a nossa casa, para a nossa família, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja.